Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa foi uma semana de temperatura alta, do Rio de Janeiro até a Venezuela. Tudo parece estar pegando fogo. Bom, eu fiz aquele compilado de sempre da semana de alguns assuntos, estou comentando eles aqui, uma visão diferente, exatamente para ajudar você a formar a sua opinião, né, dentro dos fatos, do que está acontecendo. Bom, eu queria te pedir, né, que faça primeiramente aquele triplo C, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e nos acompanhe aí, ajude esse canal a crescer, porque a gente precisa estar falando sobre o nosso país. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com os impactos ainda da visita da comitiva de Lula, que, segundo números oficiais, assim, 1.336 pessoas, né, que foram lá para Dubai com auxílio dos cofres públicos, né, afinal de contas, gastando bastante combustível de aviação para tratar, né, dessa conferência que tem por objetivo impor o colonialismo climático e ambiental no terceiro mundo, né, em países que são fornecedores históricos de matéria-prima. E no caso o Brasil, que tem aí quase riquezas incalculáveis, né, ele está sendo a bola da vez, né, vamos dizer, o grande criminoso dentro dessa COP, auxiliado inclusive pelos agentes que eles infiltraram aqui dentro do Brasil, dentre eles a mais próxima é a Marina Silva, né, que realmente com aquela voz doce, com aquele jeito frágil dela e o alinhamento que ela tem inclusive com as ONGs internacionais, que têm, obviamente, um objetivo claro de isolar a região amazônica, isolar todos os recursos naturais que temos aqui no país ao acesso aos brasileiros, ao desenvolvimento dos brasileiros, né? Então, essa vergonha internacional que o Brasil vai lá e não se posiciona, né? Inclusive o presidente vai falando em algo como governança global ambiental, quer dizer, um pelego internacional, um pigmeu diplomático, né, fez também grandes avanços, vamos dizer assim. Né? Primeiro anunciou-se aí o PT, o governo aos quatro ventos, a entrada do Brasil na OPEP Plus, ou seja, o Brasil entra ali num puxadinho da OPEP, que é um cartel das petroleiras, né, que exatamente controla o preço no mercado mundial do petróleo, né, um pessoal assim, um cartel claro, né, que em muitas legislações, inclusive a brasileira, é criminoso. Enfim, mas está lá e o presidente, né, declarou que é através dessa entrada do Brasil na OPEP Plus, nesse puxadinho, que ele pretende ali fazer a transição energética para que as pessoas abandonem o petróleo. Ou seja, é um, sei lá, não dá nem para falar, né, o nível de delírio que esse sujeito tem. É o cara, é o vegano que entra na churrascaria querendo acabar com o churrasco, né? Quer dizer, não dá, é uma coisa maluca. Aliás, nem tão vegano assim, né? Aquele vegano que come o feijão da feijoada, mas não come as carnes, né, que estão ali. Quer dizer, é um cara maluco mesmo, não dá. É muito ruim. E depois ele ainda, após a COP, né, passou na Alemanha e teve lá o seu puxão de orelha, né, dado ali pelo Scholz, né, que vê, obviamente, a diplomacia brasileira em relação, inclusive, ao conflito do Oriente Médio como um verdadeiro desastre. O posicionamento do Brasil em favor do Hamas é uma vergonha, né? Ele diz que não é a favor do Hamas, mas é contra, vamos dizer, a ação de Israel, que está ali fazendo simplesmente a sua legítima defesa, né? Que, na verdade, não tem jeito. Ali ou eles fazem isso ou eles são varridos do mapa. Afinal de contas, o Hamas não está disputando terra, todo mundo sabe disso. O Hamas quer a morte aos infiéis e, principalmente, varrer os judeus e Israel do mapa. Então, com um tipo de gente assim, não há acordo de paz possível. O que há é realmente você tem que, de alguma forma, exterminar, né, as pessoas que fazem parte dessa, pelo menos da face armada do Hamas, e de alguma forma reprimir eternamente aquelas pessoas que fazem esse discurso político, mas com o cuidado exatamente de, principalmente, desarmar essas pessoas, que é o que exatamente o governo de Israel, né, o Bibi lá, propôs, né, que é o desarmamento da faixa de Gaza. Então eu gostaria muito de ver essa nossa esquerda identitária, né, que é pacifista, que é a favor do desarmamento, bater palma agora para o Netanyahu, que está exatamente propondo esse desarmamento aí de toda a população civil da faixa de Gaza. Com certeza, dessa forma, eles terão paz por lá. Bom, em seguida, nós temos que falar também do anunciado resultado da economia aqui no Brasil, crescimento de 0,1
do PIB, quer dizer, que foi comemorado aí, já que o anúncio, né, era de recessão, mas a gente tem que lembrar que esses números são produzidos pelo IBGE. O IBGE que está na mão do Postman, né, aquele economista que gosta, que é muito criativo em números, que inclusive foi lá na China para ver como eles calculam, né, o crescimento lá e tal, que a China inclusive é suspeita, né, internacionalmente aí de maquiar esses números, né, de criar assim números criativos. O que a gente percebe é que era necessário que esse crescimento viesse ou 0 ou 0,1, alguma coisa assim mesmo que insignificante, para que o Brasil não entrasse, vamos dizer, tecnicamente numa recessão. Mas a preocupação é grande, né? O déficit público só aumenta, a arrecadação só cai, o governo vai com medidas cada vez mais predatórias, né, dentro da produção brasileira. Eu acho muito engraçado isso, quando eles falam, inclusive, em taxar serviços, né? Porque parece que a alíquota aí vai subir de 5%, que é o ISS normal, né? Até 5%, para uma alíquota aí de 18%. Bom, gostaria de lembrar ao governo que, tirando o fato de fornecer ao próprio governo, né, que é necessário realmente você estar todo formalizado, que as pessoas, né, no mercado, que fazem as relações espontâneas, né, que exatamente fazem a livre troca entre si, muito provavelmente não vão chamar uma terceira pessoa para pegar uma parte dessa troca, vamos dizer assim, que seria um imposto. Então, o que vai acontecer é um aumento grande da informalidade no setor de serviço, o que vai provocar claramente uma queda da arrecadação e da expectativa de arrecadação que essa nova reforma tributária vem trazendo. O governo não quer cortar gastos e é isso que no final vai acontecer. Isso daí não tenham dúvida sobre isso. Bom, não há como falar do fenômeno carioca, né? Questão que aconteceu lá em Copacabana, né? Um assalto que estava sendo praticado a uma senhora por uma gangue ali de jovens, né? Que não são ali da área de Copacabana, que vêm, né, de outros locais, se unem ali, se reúnem para provocar esses arrastões e tal. E aconteceu um fato, que foi a gota d'água, uma senhora sendo assaltada, veio um senhor ali de Copacabana intervir e foi espancado. Bom, isso detonou uma reação, né, que juntou ali lutadores, barraqueiros, pessoas ali da própria comunidade ali do Pavão, do Chapéu Mangueira e tal, para exatamente criar essas, aí sim, umas milícias, né, um grupo de justiceiros exatamente para sair coibindo essa ação, né, que está acontecendo, né, em Copacabana, que é extremamente violenta, que são os assaltos dessas gangues, que a polícia, infelizmente, não pode fazer nada. Aí vem lá o Jornal Nacional dizendo que o que as pessoas estão praticando são crimes e tal, que elas não devem fazer isso, devem esperar ajuda oficial, que ela deve vir e tal. E aí a gente vê que não é esse o caminho, que infelizmente essa atenção ela chegou exatamente pela ausência oficial, mas não é da polícia. Porque a polícia prende muito, a justiça vai e solta muito. É a grande tragédia brasileira. O judiciário no Brasil ele quer fazer justiça social e não cumprir a lei. Então, esses jovens, esses às vezes, muitas vezes, grande maioria menores de idade, eles são colocados na rua exatamente após a prisão, né? Então, eles são colocados toda hora na rua. Então, a polícia vai e prende, né, essas gangues, elas vão na delegacia, são soltas antes mesmo que o policial possa, inclusive, lavrar o auto de infração, né? Mesmo antes dele preencher toda a papelada, essas pessoas, né, esses criminosos, já estão na rua de novo. Já a gente viu essa semana o Barroso ali com uma entrevista, né, um bate-papo ali com Mangabeira Unger, que é um sociólogo, né, um intelectual muito respeitado pela esquerda, e o Mangabeira dando ali uns apertos nele, exatamente pelo esse ativismo judicial, que não é toda a esquerda que concorda com isso, né? A esquerda mais raiz vê isso como uma grande ameaça realmente à democracia. Ele deu aquela apertada e o Barroso aí já revelou um pouco do que é esse problema, né? Ele diz, não, porque a maioria das pessoas que estão, a grande maioria que está presa hoje na cadeia são pessoas pobres e miseráveis e tal. Bom, é óbvio que só tem pobres e miseráveis, afinal de contas, na cadeia eles soltam qualquer rico que é preso, né? Qualquer criminoso que tem um pouquinho de dinheiro, ele não vai para a cadeia, porque ele recorre até a última instância e o processo dura 30 anos, muitas vezes ele prescreve, acabou-se a prisão em segunda instância, porque, não sei se vocês se lembram, quando começaram a prender políticos de Brasília lá na Papuda, rapidamente o presídio foi reformado. Se criaram ali condições humanas para receber exatamente esses políticos e as pessoas envolvidas, né, nas tramóias ali, porque a prisão em segunda instância estava vigorando. Então, ministro Barroso, se o senhor quiser realmente melhorar as condições carcerárias no Brasil, passe a prender gente que tem recurso. Rapidamente, vai ver como numa mágica, as condições serão mais humanas dentro do presídio, porque todo mundo sabe que qualquer um pode ir para lá, e não apenas os pobres e miseráveis. É uma questão óbvia. Então, nós estamos nessa tragédia exatamente por isso, porque nós ficamos aí à mercê de um judiciário que não cumpre o seu papel, né? Ele realmente está ali junto
obviamente, com o problema. Ele é a própria imagem do problema, né? E é isso que dá o judiciário querer fazer justiça social. Bom, nós temos que elogiar uma atuação desse governo, não tem como passar em branco isso, e aí vai o elogio, até difícil de dar, né, à Polícia Federal e ao Ministro da Justiça, pela ação contundente aí numa maior quadrilha de tráfico internacional de armas, que envolvia ali fornecedores europeus, o próprio Paraguai, e a entrada de muitos fuzis, né, um canal de abastecimento significativo que vinha ali para as comunidades, né, favelas, cariocas e tal, e para o crime organizado como um todo, né? Então, isso foi um golpe, né? Eu não sei há quanto tempo essa investigação vem, mas, em todo caso, o governo não atrapalhou, né? Muito provavelmente deve ter ajudado nesse processo, simplesmente deixando a Polícia Federal trabalhar, e essa semana realmente nós tivemos essa boa notícia que... Bom, em meio de tanta coisa ruim, né? Afinal de contas, como diz o ditado, até um relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia. Então, esse foi um acerto e palmas aí para a Polícia Federal, para todos os agentes por esse desmanche, né? Vamos dizer, dessa linha de tráfico de armas, que inclusive envolveu aí altas autoridades militares do Paraguai, né? Resta saber o que o nosso judiciário vai fazer ao respeito, né, das pessoas aqui no Brasil envolvidas, se elas vão estar logo na rua, rapidamente ali, para voltar exatamente a reorganizar esse esquema que mata pessoas, mata policiais, inocentes e traficantes também, né? Bom, enfim, é isso. Bom, e para encerrar, né, como não poderia deixar de ser, temos que falar um pouco aí do conflito, né, que está aí às nossas portas, né? Lula se notabiliza como um pigmeu diplomático durante esse ano todo, só falou besteira, né? As pessoas falam ali que ele viajou, mas trouxe bilhões em investimentos. É mentira, o investimento estrangeiro no país caiu cerca de 40%, né? Mesmo com as viagens aí de Lula, enfim. É isso que está acontecendo, mas no caso ali da Venezuela, para a invasão, né, vamos dizer, de Essequibo, aquela região da Guiana, já está havendo mobilização de tropas. Recentemente, ali, as prévias da eleição, os conservadores lá tiveram mais de 90% dos votos, ou seja, ele precisa criar um conflito, né, externo, um inimigo externo, exatamente para unificar o país, para que ele não perca as próximas eleições. Então a oportunidade é muito grande. Recentemente começou a ser explorada a maior reserva, vamos dizer, mundial ali de petróleo, né, que é exatamente nas águas territoriais da Guiana, exatamente na região que ele pleiteia, né, essa região. Então, é uma confusão danada. O Brasil está no meio disso. O Brasil recebe os refugiados venezuelanos lá em Roraima e em Pacaraimo. Quer dizer, já está se falando em um deslocamento ali de blindados para aquela região, já formar um regimento blindado lá, que não tem. A Venezuela está fortemente armada durante esses anos todos. Ela comprou muito material bélico do Irã, da Rússia, já tinha alguma coisa da época do alinhamento com os Estados Unidos, então até F-16 eles têm lá. Eles têm mísseis ar-terra, terra-terra, eles têm realmente, eles são a maior força armada da América do Sul hoje. Então isso preocupa o Brasil, né? É claro que o Maduro está pouco se lixando para o Lula, seu amigo, ele mostrou claramente isso. Não há como mediar essa situação. É possível, inclusive, que o Lula tome partido da Venezuela nessa questão, o que para nós seria um desastre completo. Os Estados Unidos já anunciou manobras conjuntas da Guiana, e aí ele vem com trazendo a sexta frota para fazer aí essas manobras, ou seja, a gente está, como diria, em pé de guerra, num momento que a qualquer momento essa semana, ou as próximas semanas aí, um conflito na porta de casa. Aí a gente tem que bater palmas para este governo e a sua grande capacidade de articulação internacional, né? O Lula, o grande líder, o pretenso Nobel da Paz, não consegue cuidar nem do próprio quintal. É uma vergonha, deprimente, é lamentável, mas é o que está acontecendo e aí agora resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.